Boa noite a todos e a todas. Eu sou Sônia Setzer, estou representando a Direção-Geral da Sociedade Antroposófica no Brasil. E como sempre, começo com os agradecimentos, primeiro à presença de todos vocês, aos ramos que têm atuado tão intensamente nesses eventos, e ao Sérgio Galo e ao Rogério Santos por nos darem todo o apoio técnico, além de outro também. Estamos chegando ao final da nossa jornada, que na verdade começou bem antes, lá no primeiro advento, final de novembro. Nos 4 domingos de advento, fizemos a preparação para a chegada do menino Jesus, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal e finalmente humano. Em seguida, trilhamos o caminho de Jesus a Cristo. A Epifania, comemorada no dia 6 de janeiro, relembra o batismo no Jordão, quando o ser cósmico, Cristo, passa a habitar o corpo do homem Jesus de Nazaré. É o apogeu dessa caminhada. Creio que nossas almas e espíritos foram muito nutridos durante todo esse período. E nesse contexto, quero lembrar mais uma vez que a Sociedade Antroposófica oferece suas atividades aos interessados gratuitamente. Mesmo com o trabalho voluntário da Direção-Geral e de todos os que contribuíram na realização desses eventos, a Sociedade tem seus gastos e gostaria de poder continuar oferecendo o alimento espiritual sem ter de cobrar por isso. Como já comentei em outra ocasião, Rudolf Steiner afirmou que a nutrição espiritual necessita de um lastro material financeiro. Portanto, aqueles que puderem e quiserem fazer uma contribuição, poderão fazê-lo no seguinte link, que o Rogério vai colocar no chat. E para acessar as gravações destas 12 noites santas, temos um outro link, que é o seguinte. Obrigada. Bem, depois de acendermos a vermos a 12ª vela acesa e lermos o 4º verso da pedra fundamental, o Natal primordial, em silêncio, o ramo Pés Vermelhos nos levará ao topo da escada, começando com a apresentação da Marina. Então, desejo um bom evento a todos nós. Obrigada. Glorioso
Boa noite a todos. Bem, chegamos agora ao nosso 12º dia, nossa 12ª noite. Com grande emoção que nós chegamos até aqui com tantas pessoas nos acompanhando, com tantas pessoas colocando coisas que estão acontecendo em suas vidas e como tem contribuído para si mesmos essas reflexões que nós estamos colocando aqui. Meu nome, então, é Marina Fernandes Calache, eu sou de Ribeirão Preto, e hoje vamos dar prosseguimento à 12ª noite. Este é o selo da 12ª noite, a noite de Áries. A cabeça é o momento em que o Cristo, então, chega até a humanidade. O momento em que o homem e a sua condição futura se deparam. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva ampla. Então, no primeiro dia, lá em Peixes, nós conseguimos olhar para o ser humano e vermos que o ser humano carrega como possibilidade a 10ª hierarquia, e essa possibilidade de ser a 10ª hierarquia, ele carrega principalmente na condição de estar na terra, no escuro, nas trevas, buscando a luz em liberdade. A parte do corpo relacionada a peixes são os pés. O sentido relacionado a peixes é o sentido do eu alheio. E a virtude é a coragem. No segundo dia, nós tivemos, então, o âmbito de Aquários, e no âmbito de Aquários, nós tivemos como hierarquia os anjos, e nós tivemos os anjos que doam a vida e a possibilidade de um pensar imaginativo, como parte do corpo, e os anjos que nos acompanham sempre, que estão sempre carregando as nossas memórias. E na parte do corpo nós temos a panturrilha, e como sentido nós vimos o sentido do pensamento, e como virtude nós vimos a discrição. No terceiro dia, nós estávamos no âmbito dos espíritos, dos arcanjos, nós estávamos em Sagitário, e nós tínhamos ali, como parte do corpo, nos arcanjos, nós tínhamos o princípio da sabedoria cósmica, e nós tínhamos ali a parte do corpo relacionada com essa terceira noite, eram os joelhos, o sentido era a palavra, o sentido da palavra, e a virtude, a magnanimidade. No quarto dia, fomos para Capricórnio, e lá no âmbito dos arqueus, que são os espíritos do tempo, eles que trazem essa qualidade que nós temos que carregar em cada época cultural. E nós tínhamos, na parte física do corpo humano, nós tínhamos, então, a coxa, e nós tínhamos ali como sentido a audição, e como virtude o respeito. Depois nós passamos para o âmbito
dos Exousiai, com o escorpião. Nós tínhamos ali, então, os espíritos, já passamos para a segunda hierarquia, temos ali, então, os espíritos da forma, a parte do corpo relacionada são os órgãos reprodutores, o sentido térmico e a virtude e o equilíbrio. Os exousiais são aqueles que trabalham em todas as formas e trabalham nessa parte, digamos, do meio do ser humano. Depois nós passamos para a balança. Em balança, tivemos, então, o encontro com os dinamis, que são aqueles que trazem para nós o movimento dentro de um certo equilíbrio. A parte do corpo é o quadril, o sentido é a visão e a virtude é a perseverança. Nós tivemos uma linda noite, que foi a última noite de 2020, com os Quiriótites, os espíritos da sabedoria, onde tivemos uma linda palestra falando dessa imagem celeste feminina que representa a Virgem e a Sofia. Depois nós tivemos como sentido o paladar e tivemos como virtude o desprendimento. No primeiro dia de 2021, nós tivemos Leão, que vem com a hierarquia Tronos, que são os espíritos da vontade, e eles têm um ponto central, que é o coração, no nosso corpo. E o sentido é o olfato, e a virtude é a compaixão. Depois nós tivemos Câncer, e como hierarquia, o querubim, ou espíritos da harmonia, que trazem a harmonia em todos os aspectos, para que sem harmonia as coisas não funcionam, elas não se organizam. Nós tivemos, então, como parte do corpo, o tórax, como sentido o equilíbrio, e aí nós já entramos para a terceira hierarquia, saímos da segunda hierarquia, entramos para a terceira hierarquia, que é mais sublime, e também passamos para a terceira parte dos sentidos, que é o sentido voltado mais para si próprio. Então, é o sentido do equilíbrio, e a virtude é a cortesia. Mais uma noite se passou e nós chegamos em Gêmeos. Em Gêmeos encontramos o Serafim. Os Serafim, que são os espíritos do amor universal, deste amor acima do egoísmo, esse amor que é por todos. E nesse âmbito sublime do terceiro da primeira hierarquia, nós então temos ali como parte do corpo os ombros e braços, como sentido o movimento que nos traz alegria, e a virtude é o contentamento. Ontem, nós então saímos dessas hierarquias espirituais, dentro dessas constelações, e começamos com o Espírito Santo, que vem de fora das constelações
e traz toda essa potencialidade de sabedoria e de abrir caminho para o que virá. A parte do corpo é a laringe, o sentido é o sentido vital e a virtude é a paciência. E no nosso degrau de hoje, que é o degrau de Áries, nós temos então essa potencialidade imensa que é Cristo. Hoje eu só vou falar esse pedacinho, depois a gente vai comentar mais, mas Cristo tem a ver com a nossa cabeça e assim nós completamos o ser humano. O sentido é o sentido do tato e a virtude é o controle da palavra. E desta maneira, nós conseguimos, então, visualizar o homem cósmico, que é formado de forças espirituais diversas, de muitas doações, e de doações e de trabalho, de várias hierarquias e de muito sacrifício, e nós podemos ver, então, nessa junção que fizemos e nessas doações, em todas as constelações que abarcam o nosso sistema, nós podemos ver esse homem cósmico que fica no céu. E, ao mesmo tempo, nós podemos ver o céu em nós, que abarca todas essas hierarquias dentro da nossa corporalidade. E vamos dar mais um passo. E o nosso passo começa, esse passo que nós vamos dar hoje, que é o passo crístico, começa com Micael. E começa lá na segunda etapa, quando a gente já falou um pouquinho dessas etapas, onde a Terra passou por momentos diversos. Num primeiro momento, era uma doação de calor, né? Depois desse calor, num segundo momento, isso se esvai, e depois de um longo tempo, volta num segundo estágio, onde calor e ar estão juntos. E nesse momento aparece, então, a hierarquia dos arcanjos, recebendo toda a doação de sabedoria que foi dada junto com esse ar, e tecendo em torno da Terra a organização dessa sabedoria. Não é só isso, é um longo trabalho que é feito lá, está lindamente descrito na ciência oculta, mas desde lá começa, então, o trabalho de Micael junto com a humanidade, prevendo as próximas, a aproximação de Cristo, que vai adentrar, então, a nossa Terra. Micael fez uma opção por estar junto com a humanidade, por estar junto com este ser humano que, neste primeiro momento, ainda de forma incipiente, começou a entender-se, e nessa época ainda com uma consciência muito nebulosa, então não se entendia propriamente com autoconsciência, mas Micael começou a fazer o seu trajeto junto com a humanidade. E Micael, quando depois foi passado pela fase da Lua, e depois, que é a terceira fase da encarnação da Terra, e nós chegamos finalmente aqui, começa então esse trabalho que Micael faz diante de nós, que é um trabalho maravilhoso. E ele começa a inspirar o ser humano em sua capacidade de trazer pensamentos. Ainda nessa época, o ser humano não tinha autonomia sobre o seu próprio pensamento, então ele era muito inspirado pelos deuses. E aí nós vemos Indra, que é uma inspiração de Micael na fase da Velha Índia. Mais tarde,
Isso. Nós temos a figura de Mitras aí, que ontem foi mostrado para a gente, mostrando junto com o Espírito Santo, mas também com indicações de Micael, porque essa força e esse domínio dos instintos tem um pouco a ver com essa indução ou com essa inspiração que Micael deixava por sobre a Pérsia. Nós temos o Egito, aonde nós estamos vendo aí o que seria a Tábua de Esmeraldas, aonde ele também trazendo essa inteligência cósmica, porque um dos trabalhos de Micael é exatamente ajudar essa inteligência cósmica chegar até o ser humano, sem que ele fosse, no meio do caminho, corrompido por ela. Nesse momento, ele ainda inspirava diretamente as pessoas que faziam parte de centros de mistérios, que eram pessoas iniciadas e que tinham uma condição de entender ou uma consciência onde eles entendiam a deidade de uma forma diferente. Então, esses são os ensinos herméticos que existiram dentro do Egito Antigo e que fizeram tantas linhas de mistério ao longo do trajeto todo. Também, na Babilônia, a gente tem aí uma imagem de uma alusão a Gilgamesh e Enkidu, que é um épico, e que trazia também essa força emanada do próprio Micael, ou seja, ele vai trazendo esses conhecimentos e inspirando, não de forma encarnada, mas inspirando as pessoas no meio do caminho e trazendo esses conhecimentos cada vez mais, até chegar em Javé, quando Moisés, diante da sarça ardente, também inspirado por esse conhecimento, por essa profundidade que Micael carregava e esse cuidado. E eu devo dizer que esse cuidado com a inteligência cósmica principalmente porque a inteligência cósmica, lá naquela segunda fase, quando Micael fazia parte daqueles arcanjos que estavam no Sol, no antigo Sol, algumas pessoas na mesma hierarquia, elas, na verdade, elas tiveram, essas pessoas elas ficaram para trás no seu desenvolvimento. E ficando para trás no seu desenvolvimento, o que aconteceu é que elas tinham um conhecimento de como se usurpar desse conhecimento cósmico que aos poucos estava sendo dado ao ser humano, mas eles não têm uma condição de mexer direto na parte onde isso é conectado, que é o nosso corpo etérico. Mas ele consegue se conectar com uma parte que todos nós temos, que é a nossa alma. E esses seres que se retardaram nessa época são os seres chamados arimânicos. Então, Micael, com este cuidado, com esse conhecimento cósmico e sabendo que tudo que chegasse de forma antecipada não seria para o bem do ser humano, ele, ao mesmo tempo que nós conhecemos as coisas, nós temos que ter um comportamento e um aprimoramento moral e uma consciência tão elevada que nos permita fazer bom uso do conhecimento. E aí, caminhando mais um pouco, chegamos até a Grécia, onde também pela inspiração de Micael, nós temos o início, que é mais ou menos nos séculos 5 a.C., nós temos o início da filosofia. Nesse quadro, a gente pode ver Aristóteles à esquerda e Platão à direita.
E são duas vertentes também deste tipo de pensamento, dessa consciência cósmica chegando no mundo. Aqui nós vemos o mesmo quadro em destaque, e depois Alexandre o Grande, que como sendo aluno dessa filosofia maravilhosa e com essa força de coragem e de conquista, ele sai pelo mundo fazendo as suas conquistas e levando o helenismo até o lugar onde ele está. Então, espalhando esse conhecimento e também preparando todas as pessoas nos lugares por onde ele passava para a vinda do Cristo. Isso era um pensamento que se abria, uma consciência que se abria para a vinda, então, desse Cristo que viria em breve. Eu vou falar depois da vinda do Cristo, e aí a gente deu um salto lá para a Idade Média, onde também Micael inspira vários centros de mistérios ligados aos cavaleiros. E nesse culto ligado aos cavaleiros tem vários desdobramentos disso, mas um que eu vou colocar aqui é mais próximo da gente, para a gente entender, foram os templários que foram até o templo do rei Salomão e na busca que fizeram pela Arca da Aliança, encontraram algo lá dentro que era realmente de grande sabedoria para a humanidade, e eles retornam, então, posteriormente, espalhando também esse novo conhecimento. Então, começa-se um novo momento da alquimia, nos vidros que eles forjavam, nas catedrais que depois eles fizeram, na geometria que se transformou, então a arquitetura ela foi transformada completamente, e o conhecimento que estava ali foi sendo propagado pelos lugares aonde eles passavam. Uma dessas coisas que eles fizeram foram as catedrais góticas, e nessas catedrais góticas eles puderam colocar ali não só toda essa parte da geometria sagrada, como também toda um novo aprendizado que eles tiveram a respeito da alquimia nos vidros e nos metais, e assim, acontece uma coisa muito especial. Esse conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de vermos agora, né, que Steiner nos dá essa oportunidade de falarmos a respeito, é um conhecimento que eles tinham de forma bem profunda. E este conhecimento, eles trouxeram, então, depois para a Europa, e eles tinham como centro essa Sofia, esse conhecimento, essa Sofia que descia do mundo cósmico para o ser humano. E esse conhecimento, que podemos chamar de Sofia, era acolhido no centro desse movimento dos templários. E uma das coisas que eles fizeram na Europa, eles procuravam lugares que eram lugares aonde já sabidos por povos primitivos, antigos, os druidas, tal, que eles achavam lugares aonde existiam veios telúricos de água e lugares que eram lugares muito especiais, que eram lugares onde tinha uma energia telúrica que saía de uma forma única, conectada com uma energia cósmica naquele lugar. Então, eles colocaram 6 catedrais na Europa, seguindo o que eles chamam de a constelação de Virgem, ou véu de Sofia, e implantando ali algumas dessas catedrais. Esta catedral em especial é a Catedral de Chartres,
E na Catedral de Chartres é a Catedral do Nascimento, é a catedral onde ninguém pode ser enterrado na catedral. Esta é uma catedral ligada ao nascimento. E mais tarde, a gente caminha, então, para essa mesma inspiração, que é a inspiração que veio pela humanidade como um todo, trazida por esse cuidado de Micael, ajudando o ser humano a chegar até o momento em que ele está, até a situação em que ele esteve, sem deteriorar esse conhecimento, sem se antecipado e cuidando para que isso acontecesse no devido momento e acreditando no ser humano, acreditando que o ser humano poderia dar o passo, chegou-se então até a antroposofia. E a antroposofia passou a ser uma condição que o ser humano então passou a ter a partir de então, de, através da sua própria capacidade, de consciência, pensar a respeito de si próprio, e é óbvio, depois do que eu vou contar, que aconteceu lá com Cristo, né? Depois dessa possibilidade, e aí caminhou até chegar ali. Então, a partir da sua própria capacidade de organização dessa consciência, ela se abriu, então, para a antroposofia, essa visão do ser humano, de olhar de novo para todos esses mistérios, de olhar de novo para todos esses conhecimentos, à luz do seu próprio pensamento e com o calor da vivência e da liberdade interna para fazer tal. A antroposofia é um desses caminhos, ela não é o único, mas é um desses caminhos, e é um caminho que tem como fundador, como um ser que fica por trás de tudo que acontece da antroposofia, esse passo de Micael. Esse que nós estamos vendo é o primeiro goetheano, que foi fundado pelo Steiner, que acabou se incendiando, que foi uma construção feita que tinha muita madeira e acabou se incendiando, mas no lugar dele tem esse segundo goetheano, e ele passa a ser, então, o centro de onde essa grande árvore antroposofia se estabelece, onde os troncos vão para cada uma dos países e os ramos desses troncos acabam sendo cada um de nós que fazemos parte desse caminho. Então, o que nós vimos até agora é essa passagem, essa importância de Micael, até então, nessa situação que nós estávamos. E agora nós vamos passar para uma segunda parte. E essa segunda parte, a gente sai, e é a parte do dia de hoje, né? Então, nós saímos dessa constelação, nós saímos desse lugar, desse círculo de estrelas, da onde estão, e além estrela, é onde está a Santíssima Trindade. É onde está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nesse lugar onde nós estávamos, além das estrelas, nós temos então uma entidade que precisava-se ter a possibilidade desse Deus entender o que é viver a possibilidade da morte. E um dos seus filhos, né, o seu filho, Cristo, se colocou nessa condição de se ligar à humanidade para que ele pudesse, então, vir até aqui e, se ligando à humanidade, dar a oportunidade desta humanidade ser a 10ª hierarquia e trazer luz àquilo
que, na verdade, faz parte do princípio, essa luz que vive nas trevas, essa luz da liberdade, essa luz que faz com que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente possa ansiar por esse bem, por esse Pai, por esse Filho e por esse Espírito. Então, esse é considerado o primeiro, porque para este ser vir para cá, ele precisou fazer muitos sacrifícios. Sacrifícios que a gente, inclusive, nem faz ideia de que foram feitos. E o primeiro sacrifício feito foi exatamente esse sacrifício de sair dessa sequência, desse lugar onde as estrelas estavam, e antes das estrelas, fora dessas estrelas, e adentrar por esse caminho. Esse caminho que nós fizemos agora, falando sobre a consciência e falando sobre o conhecimento, que nós fizemos o caminho que Micael nos ajudou, é o caminho que o homem fez, é o caminho que o homem trilhou. Essa entidade, pela sua potência de luz, ela não entra por esse caminho. Ela não pode entrar por esse caminho. Então, de fora das constelações, ela entra por Áries. E ela começa a fazer a sua descida até a Terra por Áries. E então ela faz um caminho contrário do ser humano. O ser humano, para chegar até lá, tem que ascender. Ele, ao contrário, ele tem que descer. Então, ele faz o caminho contrário nosso. E aí, o primeiro grande sacrifício, essa descida cósmica do Filho, Cristo, como Cordeiro de Deus, Cristo que pertencia a regiões além do zodíaco, pelo portal de Áries, ele vai abarcar toda a região de Áries e ele chega até Virgem, que é uma região onde ele, inclusive, tem que entrar em conexão com os planetas, com a área planetária, que não é, que é uma situação bem, digamos assim, abaixo daquilo. Ele tem que dominar esse lugar e, mais uma vez, esse lugar que é virgem, que o recebe, passa, então, num segundo momento de um sacrifício, ele passa de virgem a escorpião águia, aonde ele começa a encontrar, então, este homem arquetípico, este homem que nós vimos ali, aquele homem arquetípico que nós vimos, ele entra em contato com esse homem arquetípico, e num terceiro momento, ele faz o terceiro grande sacrifício, saindo, então, da esfera de escorpião e descendo para a esfera de Capricórnio e Sagitário, e lá nessa esfera, ele, então, ele passa para uma região ainda mais abaixo, e nessa região mais abaixo é uma região próxima à região ao que a gente chama de conhecimento lunar. E aí, nesse momento, que é o terceiro grande sacrifício que ele faz, então, de Capricórnio e Sagitário, ele vai direto para Peixes, e vem se unir ao Jesus de Nazaré. E ele se une ao Jesus de Nazaré nesse momento, quando João o batiza. Nós temos ali nessa imagem, no batismo, Espírito Santo, com essa imagem da pomba, João representando o homem que tinha conseguido a sua máxima evolução até aquela possibilidade, e aí Cristo se une à humanidade, trazendo a grande possibilidade que nós temos, então. Quando Cristo se une, e nesses 3 anos ele vive na figura de Cristo, ele vive nessa figura desse ser
de Cristo, quando ele chega nessa situação, ele traz para o ser humano a possibilidade de usar o seu eu como referência dessa luz interna. E ele também, nessa possibilidade de usar o seu eu como referência dessa luz interna, ele vai trazer ao ser humano a possibilidade de recompor toda essa hierarquia e de refazer todo esse trabalho que foi feito até então, até o momento do ser humano ser colocado aqui. Ou seja, é um momento onde nós ganhamos a possibilidade da liberdade de fazer o nosso trabalho a partir da nossa luz interna, a partir de nós mesmos. É um momento extremamente sagrado, que é considerado, que foi classificado mais tarde, depois dos 3 anos depois desse momento, que esse é o momento onde Cristo desce até a Terra. 3 anos depois, ele, na verdade, é levado à morte e o seu sangue se junta ao etérico da Terra, e se juntando ao etérico da Terra, ele se junta digamos assim, o karma da humanidade. Ele se coloca junto conosco nesse processo de evolução. Então, é uma doação extremamente profunda, é uma doação extremamente... É uma doação que, sinceramente, tem horas que me faltam palavras para dizer o que significa isso. É tanto amor que é doado para a humanidade, é tanta possibilidade, e aí começa, então, um caminho do ser humano gradualmente ganhando um pouco de consciência para chegar até os estágios onde precisa chegar. Essa próxima imagem vai mostrar, então, o momento em que, depois da morte, existe a ascensão, e aí Cristo, unido a nós mesmos, continua junto conosco, apesar de não fisicamente, mas continua junto conosco na nossa caminhada. E esta é um pouco a revelação da caminhada que fez com que nós chegássemos até aqui, até o dia de hoje, até a nossa... essas 12 noites. Quando a gente refaz esse caminho, a gente, na verdade, está fazendo um caminho que mora dentro de todos nós. A gente está fazendo, na verdade, a reconstrução de algo que mora dentro de todos os seres humanos. Não importa a cor que ele tenha, não importa a língua que ele fale, não importa o lugar onde ele mora, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, toda essa doação está em cada um de nós, em cada ser humano. E no meio do caminho nós temos muitas ajudas. Temos coisas que nos atrapalham também, muitas. Mas mesmo as coisas que nos atrapalham, em algum momento fizeram parte da nossa construção. Nós temos hoje uma situação que eu costumo chamar de uma situação que nós precisamos, dentro desse centro de luz que nós temos, esse centro que a gente precisa buscar, esse eu que nós temos, a gente precisa começar primeiro, a primeira coisa que nós precisamos ter é presença naquilo que fazemos, em tudo que fazemos. E presença significa estar com o pensar, o sentir e o querer no mesmo lugar. Quando nós conseguimos juntar esses 3 no lugar onde nós estamos, nós conseguimos saber o que a realidade está nos mostrando. E aí nós conseguimos nos conectar com essas leis maravilhosas que nos circundam. Neste momento, este é o momento em que nós, seres humanos, estamos.
este é um momento em que nós terminamos um ano muito difícil, mas se a gente olha para toda essa doação difícil que nós tivemos ao longo do caminho, a gente vai, ao longo desse caminho que nós vimos, a gente vai ver que os nossos sacrifícios são até que bem pequenos. E nós temos um grande perigo que tem sido colocado no nosso momento, no nosso dia. O nosso pensar, ele precisa ser claro. Ele não pode ter dúvidas. E nós estamos numa época onde essa dúvida paira o tempo todo dentro de nós. Nós estamos num momento onde saber o que é correto, o que é incorreto, o que fazemos, é muito difícil. Então, é nesse centro que a gente procura o que realmente a gente acredita, o que realmente traz clareza para a gente. É esse centro que vai nos reconectar com todas essas hierarquias, com toda a beleza que esse ser do Cristo trouxe para que todos nós existíssemos como existimos. No nosso sentir, existe hoje uma coisa muito ruim, que é o ódio. Muitas vezes nós temos polarizações e colocamos sempre no outro aquela situação de que o outro faz errado, não pensa como eu. Mas nós viemos aqui para aprender a amar. Nós viemos aqui, nós, humanidade, nós viemos aqui para aprender a amar em liberdade. É isso que nós viemos fazer. É esse o sentimento que nós temos que ter. E nós temos que compreender que amar é amar a todos. Que amar é amar inclusive aquele que não sabe. Que amar é amar inclusive aquele que está no caminho errado. Porque aquele ainda não chegou aonde você já tem luz para ver que está. Nós estamos aqui aprendendo a amar e nós tivemos doações de todas essas hierarquias maravilhosas nos mostrando o que é amor, o que é harmonia, o que é forma, o que é doação, o que é a luz do pensar, o que é a beleza da fala, o que é a beleza da ação correta, né? E no querer, nós estamos ultimamente assolados por uma coisa muito ruim, que é o medo. O medo é contrário à coragem. Nós temos que ter coragem para estarmos vivos. Não é termos a coragem de nos expor a riscos, mas temos a coragem de preservar a vida, de preservar o outro, de mãos dadas, arrumarmos soluções para os nossos problemas. Cristo espera isso de nós. Micael acredita que nós vamos por esse caminho. E nós, como humanidade, também temos esperança de que isso aconteça conosco. Porque, do contrário, não teríamos tantas pessoas durante 12 dias ouvindo sobre essas hierarquias. Se de alguma forma o coração de cada uma dessas pessoas não foi tocado por toda essa beleza, elas não continuariam conosco. E elas continuaram. E eu acredito que vai chegar um dia que todas as pessoas juntas vão olhar para essa beleza. A beleza do lugar onde nós moramos. A beleza dessa terra que nos acolhe, que nos alimenta, que nos doa tudo o que temos. E nós temos que tratá-la melhor. Nós temos que cuidar desse espaço. Nós temos que cuidar desse espaço que nos foi doado.
Nós temos que cuidar e ter uma gratidão enorme pela possibilidade de estarmos vivos. Nós temos que ter uma gratidão enorme a Deus Pai por tudo o que Ele nos deu e nos dá diariamente, a cada minuto. O ar que respiramos, as águas limpas que bebemos, as lindas vegetações que nós temos. E nós temos uma obrigação de termos responsabilidade para esse lugar. É isso que a luz da consciência nos traz. É isso que a luz que existe nesse centro, esse centro que a gente carrega nos traz. Temos responsabilidade. Mas quando tiver um outro ser humano diante de nós, nós temos que ter amor e perdão. Porque nós, como seres humanos, erramos. E nós temos que entender que é através do erro que nós aprendemos. E é assim com todos. Temos que ter um pouco mais de compaixão pelo outro e entender o estágio em que ele está, entender a situação em que ele se encontra e dar a mão, porque sozinhos não vamos a lugar nenhum. A gratidão, o amor e o perdão são instrumentos que nós temos para sermos humanos. E essa doação que todas essas hierarquias fizeram de nós, fizeram para nós, essa doação que diariamente eles fazem por nós, nós temos que estar à altura. E eu acredito muito, mas muito de verdade, que este caminho que a gente está trilhando é um caminho que nos ajuda a abrir os olhos, a abrir a consciência, abrir o coração, para que na nossa clareza de pensar não seja fria, mas seja quente. Seja quente com a quentura do coração, porque esta é a sabedoria cósmica que Micael nos preserva. Que seja quente, porque esta é a possibilidade que Deus Filho nos dá. Que seja viva, porque esta é a possibilidade que Deus Espírito Santo nos dá. E é com muita gratidão no meu coração, é com muita gratidão na minha alma, que eu agradeço a cada uma das pessoas que estiveram aqui conosco, que fizeram conosco essa caminhada de 12 dias, mas que, na verdade, eu espero que não seja somente 12 dias. Eu espero que seja a caminhada desse ano próximo e do próximo e do próximo, e que quando nós fecharmos os olhos para irmos para o mundo espiritual, que a gente vá acrescido de tudo isso que nós aprendemos. Que a gente vá acrescido de toda esta sabedoria que a antroposofia nos permite saber. E que dando as mãos e unindo os conhecimentos, a gente pode dar passos. Dando as mãos, unindo os conhecimentos e unindo os corações. Assim nós damos passos. Minha gratidão por todo esse caminhar com vocês, minha gratidão a todos os ramos que fizeram parte desse trabalho, e agora nós vamos para a segunda parte do nosso momento, que é saber a respeito do lindo sentido do tato. E eu vou chamar minha amiga Milena para dar continuidade. Edson e Milena. Olá a todos, eu sou o Edson. E eu, a Milena, somos do ramo Pé Vermelhos, aqui de Ribeirão Preto, e vamos dar continuidade agora ao sentido do tato. O sentido do tato, ele é um sentido bem interessante, né? Apesar de ser um sentido que eu consigo ter uma autopercepção na sua profundidade,
ou seja, ele fisiologicamente ele foi feito para que eu percebesse a mim mesmo, assim como você e assim como qualquer pessoa. Só que dentro desse sentido do tato, ele fecha o círculo e, num certo momento, ele me dá uma abertura para que eu possa perceber o eu do outro. Isso o próprio Rudolf Steiner disse. Só que ele disse também uma frase que deixa algo bem aberto, né? Eu fui estudando e encontrei esse material na apostila, inclusive, produzida pela doutora Sônia. Ele fala o seguinte, o Rudolf Steiner: sem o tato, jamais teríamos consciência de Deus. Percebe a grandiosidade que esse tato ele vai desde aquele momento dentro do útero, onde a criança já percebe, onde você passou por isso, eu passei por isso, e aonde Jesus passou por isso também. E ele vai até um extremo desse tato. E que extremo é esse? Ele vai até o momento do Cristo, onde o Cristo manifestava também isso. É bem interessante procurar dentro do Novo Testamento, ou mesmo da Bíblia inteira, os sentidos, e você vai ter percepções muito interessantes. E eu fazendo essa busca, para tentar complementar, já que nós estamos fazendo um caminho de Jesus, né, a Cristo, é importante que a gente tenha um entendimento de onde nós estamos chegando. E eu encontrei uma passagem que eu acredito que se encaixa perfeitamente com esse momento e dando algo muito profundo sobre o tato. Então, eu vou dar uma lida aqui, é Lucas, capítulo 8, do versículo 45 ao 48. E diz o seguinte: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, o 12, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, ele estava ali entre a multidão, cercado pelos seus discípulos, todos andando, e todo mundo em cima, querendo acessá-lo, tocá-lo. E aí ela conseguiu fazer isso na orla do vestido de Jesus, da veste de Jesus. E disse Jesus: quem é que me tocou? O toque, né? Tanto dela quanto de Jesus, percebendo isso. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Olha que interessante, né? Nós estamos fazendo esse trabalho e as virtudes que nós estamos querendo cultivar dentro de nós, e já no caso do Cristo aqui, ele, Jesus, já como Cristo, tendo todas essas virtudes. E disse Jesus, né? Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se frente àquele questionamento, né? A multidão parou e ele, claro, Jesus deve ter parado tudo e falado, e a mulher teve que falar. Então a mulher aproximou-se e, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, e tua fé te salvou, vá em paz. Olha que interessante que nesse processo nós temos aí uma mulher que estava um período de 12 anos, no nosso caso nós estamos fazendo 12 noites, há um sangramento, esse sangramento, segundo Steiner, o sangue porta o eu, então nós temos um sangramento, eu posso fazer até uma interpretação assim como todos nós nesse período de pandemia, nesse período mundial, tem um sangramento, nossos sentidos, o nosso eu não está totalmente presente porque estamos sempre nos debruçando sobre situações difíceis ou deixando que esse amor, como a Marina falou, não flua do nosso coração como deveria fluir. No caso aqui de Jesus, o dele saía em forma de virtude, até não apenas pelo tato, né, que podemos perceber que a nossa pele também pode ser uma extensão desse tato,
mas do caso de Jesus, que manifestava já o Cristo nele, fluía virtudes. Então, essa mulher que eu acredito que tem uma relação direta com a alma de cada um de nós, nesse caminho de 12 noites, que estamos, de alguma forma, sangrando, estamos buscando esse caminho, chegar ao Cristo. E aí, de alguma forma, nós vamos conseguir fazer esse toque suave, assim como tem aquela imagem da criação de Adão, né, de Michelangelo, onde Deus toca, né, Adão. Nós podemos fazer esse toque também. E aí, de alguma forma, só que depois nós temos que utilizar, como vai ser bem falado pela Andréia, essa fala. Ela não escondeu o que ela fez. Ela disse tudo o que ela tinha passado e o que havia acontecido. E aí ela finalizou aquele processo, essa importância da fala. Então, nesse trecho de Lucas 8, 45 a 48, eu deixo essa percepção do sentido do tato, não esse tato apenas pequeno aqui, mas esse tato que não permite que algo entre, mas mais do que isso, que nós percebamos o mundo, mas que o mundo também saia de nós para o outro, e que isso seja curativo para mim e para todos vocês. E agora, dando continuidade, eu vou compartilhar brevemente uma apresentação para que nós possamos finalizar com essa retrospectiva, esse fechamento dos 12 sentidos, junto com os 7 processos vitais. Como a Marina bem disse, né, o Cristo, nesse caminho que ele fez, vindo das esferas altíssimas, ele passou por cada uma dessas constelações ou desses portais zodiacais. E aqui a gente recapitula a encarnação de cada um de nós, de cada ser vivo, nesse caminho para a Terra, nesse processo encarnatório. E Rudolf Steiner, quando apresentou essa conferência, ele disse que assim como toda a Terra é ativa como uma agulha magnetizada, também todo o universo está ativo na criação do embrião. A parte do embrião que está sendo constituída em cada um de nós a um nível inconsciente. E aqui nós observamos, ao centro, como a Marina bem disse, o Cristo passou por essas esferas planetárias. Essas esferas planetárias são ligadas ao nosso âmbito vital, à nossa fisiologia, ao âmbito da nossa vida, e as esferas zodiacais, então, relacionadas à forma, à constituição física que todos nós, inclusive Jesus, fez no ventre da sua mãe, no caso, passando então pelo portal de Virgem. E aí, como diz um famoso embriologista holandês, o caminho da nossa vida é o caminho embrionário. Ele não é só um episódio do passado que ocorreu quando nós éramos crianças, mas, na verdade, é um processo psicossomático que vem desde os ciclos mais antigos, incluindo a nossa infância aqui na Terra e incluindo também a nossa vida adulta. Então, o Van der Waal, ele diz que o embrião vive dentro de nós. Todas essas forças do planeta que Marina tão bem colocou, do nosso meio ambiente, que vem conosco na formação embrionária, estão aqui agora, dentro dos 4 elementos, dentro dos 4 éteres vitais, na nossa constituição física, mesmo aqui na vida adulta. E, interessantemente, quando a gente observa mais uma vez, uma imagem agora fechando as 12 noites santas e voltando ao princípio, a anunciação, né, do arcanjo Gabriel, ele também traz algo muito precioso nas suas mãos, que eu fiz uma interpretação livre com a espiral do nosso DNA, aquilo que constitui o nosso código, a nossa mensagem genética, que, na verdade, não é um código apenas hereditário do nosso pai, da nossa mãe, mas um código celeste, um código divino, que Marina também trouxe com a imagem, né, da criação cósmica e que vem até nós aqui na Terra. E a preservação da forma pode ser encontrada nos arquétipos invisíveis. Eles emanam do corpo astral e estão ativos no corpo vital, conduzidos pela individualidade, o eu. A aparência da forma está eternamente mantida por meio dos arquétipos constitutivos. Palavras do querido Dr. Bruno Calegaro. E no seu livro,
que Steiner, na verdade, livro não, nós temos como um livro, né, que eu deixo aqui a referência para vocês, mas ele traz a palestra que o Steiner apresenta tão brilhantemente a correlação dos 12 sentidos e dos 7 processos vitais, das forças zodiacais com as forças planetárias, dizendo do mistério, mais uma vez, do 12 e do 7. E fechando essa retrospectiva dos sentidos, voltamos a lembrar que eles podem ser classificados e vistos de diferentes formas, então para que nós possamos sedimentar e levar conosco para todo ano, né, que se descortina, mais uma vez esse conhecimento, então os sentidos mais internos, tato, vital, movimento, equilíbrio e paladar e olfato, que já vão fazendo um caminho para aqueles sentidos que nos levam ao mundo, como nós vimos detalhadamente a cada noite, a visão, o térmico, a audição, a linguagem, o pensamento e a percepção do eu. Também podemos olhá-los de outra forma, como vimos, como sentidos mais relacionados ao âmbito volitivo da vontade, também denominado como físico ou inferiores, ligados mais ao nosso âmbito físico, os sentidos do âmbito dos sentimentos, onde vive a nossa alma, onde tocam mais profundamente a nossa alma e fazem essa interface, por isso, medianos, e os sentidos relacionados ao pensar e ao âmbito espiritual, os sentidos superiores, audição, linguagem, pensamento e percepção do eu alheio. Na pedagogia Waldorf, não posso deixar de trazer esse âmbito pedagógico e educativo, né? Desde o começo, quando as nossas crianças estão na pré-escola e onde a nossa missão, enquanto educadores, é transmitir a elas que o mundo é bom por meio de atividades práticas e lúdicas no primeiro setênio, as crianças podem, então, vivenciar esses sentidos mais ligados mesmo à constituição do seu corpinho físico que elas estão formando aqui na Terra. Depois, no segundo setênio, por meio da vivência das artes plásticas, onde a criança e o futuro adolescente vai ver que o mundo é belo e temos essa missão de transmitir a eles que o mundo é belo. E também, depois, no terceiro setênio, quando começam a se descortinar as forças do pensar e o mundo se mostrar como verdadeiro, né, os jovens podem vivenciar pelas artes cênicas, a fala, o teatro, todo esse processo dessa elevação espiritual também por meio dessas atividades artísticas, que devem prosseguir ao longo de toda a nossa vida, não apenas nesses primeiros 3 setênios, mas na verdade é um marco, os 21 anos, o final do terceiro, quando o nosso eu de fato toma posse do nosso corpo. E aqui, então, eu queria ir finalizando e trazendo para vocês, né, uma fala muito importante, porque tanto Marina como Edson e todos nós sabemos de tudo que vivenciamos no ano passado e temos agora nesse ano. E eu recomendo aqui um número da revista Jataí, da Faculdade Rudolf Steiner, onde a psicóloga Paula Franciulli trouxe o ensino virtual em tempos de pandemia e os 12 sentidos humanos. E trazendo uma fala da colega Paula, ela diz: longe de fazer uma extensa argumentação sobre todos os sentidos, com suas complexas funções no organismo humano, nem apontar para todos os problemas e disfunções que seus excessos e privações possam gerar, o objetivo aqui é trazer nossa consciência sobre como os estímulos perceptuais estão impactando o nosso ritmo diário. Olhar para os 12 sentidos em nós, dirigir nossa atenção à memória de como nos movimentávamos pelo mundo antes da pandemia. Cada um de nós, fazendo sua retrospectiva, deve fazer sua própria ponderação sobre o que estava em excesso ou falta, como estava em relação aos movimentos, ao equilíbrio, ao tato e vital, e em relação aos sentidos do âmbito dos sentimentos e os espirituais. Ao fazer esse caminho de volta, também devemos olhar ao presente e fazermos as mesmas indagações. E fazendo a retrospectiva, eu deixo aqui para vocês a força para fazermos a prospectiva, para cada dia, a cada mês, exercitarmos tudo que vivenciamos aqui dessa forma tão plena e vivenciarmos cada degrau dessas forças zodiacais, dos sentidos e das virtudes. E eu trago ainda a última fala do Dr. Blenning. Dr. Blenning é um médico antroposófico de Denver, no Colorado. Para quem quiser, também aqui está o blog dele que eu recomendo. E ele diz,
A capacidade de nos sensibilizarmos moralmente pode estar enfraquecida, assim como nossa forma de exercer julgamentos. Pensando na constituição do homem, segundo a antroposofia, o corpo físico, etérico, astral e eu, vimos que todos os 12 são essenciais na formação saudável do ser humano e necessitam de um lugar, ou seja, de tempo e de espaço em nossas vidas. Nossos esforços talvez possam se dirigir para evitar manifestações anímicas, como a frieza, a indiferença, o individualismo, o egoísmo e outros tantos dragões da contemporaneidade, como Marina bem falou. A sugestão indicada por Blenin é que devemos começar uma imediata profilaxia dos sentidos, e esse é o meu desejo hoje para todos nós, para toda a humanidade. E como fazer isso? Quais partes de nossa capacidade de perceber o mundo não estão sendo nutridas? Devemos criar espaços saudáveis que possam trazer experiências ricas em percepções e, dessa forma, nos propiciar o balanceamento de nossas forças do querer, do sentir e do pensar. Com isso, reformularemos nossos conceitos sobre a verdadeira humanidade. Muito obrigada a todos. Eu convido a Andréia para fazer a apresentação da virtude. Oi, boa noite. Eu sou Andréia Kalash e eu gostaria muito de agradecer tanto a Marina, a Milene e o Edson por essa retrospectiva desse caminho que a gente fez até aqui, que fala dessas 12 constelações que são nossa porta de entrada para o mundo, que fala dessas 12 constelações que carregamos no nosso corpo, que são os nossos 12 sentidos, que nos abrem para o mundo, para nós mesmos e para o outro. E hoje vou falar, enfim, da nossa última virtude. Lembrando que as virtudes, elas têm indicações para serem realizadas ao longo dos meses. E hoje a gente chega na última virtude indicada para o mês de dezembro. É claro que todas podem e devem ser praticadas ao longo de todo o ano, de toda a vida. Mas às vezes fica difícil a gente lembrar de tanta virtude a ser praticada. E essa é uma forma da gente poder se fixar e trabalhar mais profundamente cada uma delas. E é um privilégio estar aqui. Eu estive no começo dessa caminhada e estou chegando agora ao fim dela com vocês. E a virtude de hoje é o controle da palavra, que se transforma em percepção da verdade. E isso, para mim, é profundamente verdadeiro, assim, no sentido de que pensamento e linguagem desenvolvem-se juntos. Nós expressamos quem somos, o que pensamos, o mundo através da palavra. E quando a gente percebe o poder das palavras de criar realidades, a gente assume uma responsabilidade imensa no cuidado com elas. Nos contos, nas escrituras, nós podemos ver sempre o poder da palavra colocado de uma forma destacada. No princípio era o verbo. Quando você vê, de repente, contos onde a palavra te coloca um acesso ao que você não tinha, te revela uma verdade, te revela um espaço, como você tem Abra-te Sésamo, em Alibaba e os 40 Ladrões, onde você pode acessar o que não podia, ou em Rumpelstiltskin, não sei nem falar direito o nome, porque ele caprichou. Saber o nome revela a verdade, liberta. Em tantos outros contos, onde o contrário acontece, onde a falta da palavra leva a uma situação de complicação, como os 6 cisnes ou a pequena sereia. A privação da fala, a privação da palavra leva a não acesso à verdade. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente percebe que a verdade ela não existe por si só, que ela vive no meio de nós, que ela se expressa através de nós e que a gente faz essa busca de uma forma ativa. A gente pensa muito no que a gente fala e muitas vezes a gente refreia as nossas palavras, a gente deixa de falar algo, ou isso leva a gente a pensar muito se a gente está sendo verdadeiro conosco mesmo. E hoje eu queria trazer uma história que me foi dada de presente de Natal, que está nesse livro, que é O Dom da História, da Clarice Pinkola Estés,
é uma das histórias aqui presentes e que eu acho que conversa muito com isso. O amado Baal Shem Tov estava à beira da morte e chamou seus discípulos. Ele então disse: eu sempre fui intermediário entre vocês e Deus. E agora vocês vão precisar fazer isso sozinhos. Vocês se lembram do lugar onde eu ia na floresta? De como eu acendia a fogueira? Da oração que eu fazia? Façam tudo isso e Deus virá. Baal Shem Tov então morreu. E a primeira geração após Baal Shem Tov fez assim como lhe foi dito. E Deus veio. Já a segunda geração esqueceu como se acendia a fogueira da forma como Baal Shem Tov fazia. Mas pararam no local sagrado na floresta e fizeram a sua oração. E Deus veio. Na terceira geração, eles já não se lembravam nem mais como acender a fogueira, nem mais onde ficar na floresta, mas se lembravam da oração e a falaram. E Deus veio. Na quarta geração, já não se lembravam mais onde ficar na floresta, como acender a fogueira, como era a oração. Mas ainda tinha alguém que lembrava a história e a contou de todo o seu coração. E Deus ainda veio. Essa história me tocou muito profundamente, porque eu acredito que quando a gente se coloca com toda a nossa intenção, com toda a nossa verdade, a gente pode invocar essas forças de amor, de fraternidade, de generosidade, de perseverança. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fui na palestra de um filósofo e ele falava assim, a gente pensa muitas vezes, quando a gente fala nas palavras que escolhemos para falar, mas às vezes não pensamos em como. E a gente precisa entender que não só a gentileza, mas a clareza também faz parte do falar. Quando eu sou claro, as pessoas podem concordar ou podem refutar o que eu digo e o que eu penso. E quando eu faço isso com clareza, eu estou sendo ético. E o Steiner falava que cada passo que eu dou no conhecimento tem que estar 2 na ética. Então, quando a gente faz esse trabalho conosco, com a nossa palavra, e com verdade, a gente se aproxima cada vez mais de quem a gente é, do que a gente busca, da nossa missão como pessoa. E eu vou pedir a gentileza do Sérgio colocar uma imagem para vocês, agora na tela, que é uma imagem que eu acredito que talvez alguns de vocês já conheçam, provavelmente a maioria. Essa imagem é um quadro do escultor e pintor francês Jean-Léon Gérôme. É um quadro de 1896, que se chama A Verdade Saindo do Poço. Essa é a versão curta e a estendida é a verdade saindo do poço armada com seu chicote para castigar a humanidade. E essa imagem é ligada a uma parábola do século XIX que diz que um dia a verdade e a mentira se encontraram e começaram a caminhar e conversar. A mentira então falou para a verdade: está um lindo dia. E a verdade, desconfiada, olhou e verificou que realmente estava um lindo dia. Eles então chegaram perto de um poço e a mentira disse: a água está muito boa, deveríamos nadar. A verdade então experimentou a água e viu que ela realmente estava boa. Elas então se despiram e mergulharam no poço para nadar. E enquanto elas nadavam, a mentira fugiu do poço e pegou as roupas da verdade. E dizem que desde então ela anda por aí com as roupas da verdade. E assim que a verdade
percebeu a situação, foi sair do poço. O mundo olhou para ela, pois não queria ver a verdade nua. E a verdade, então, se recolheu de volta ao poço. Obrigada, Sérgio, pela imagem. Eu sinto que hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem um compromisso com a verdade. E ter um compromisso com a verdade é um compromisso em todos os passos que a gente dá, no que a gente consome como entretenimento, como estudo, como crença, o quanto isso me aproxima da minha verdade. E se tem uma coisa que eu sinto que essas 12 noites me trazem e que muito me lembra o caminho de Baal Shem Tov, muitos desses conhecimentos não nos chegaram diretamente. Eles nos foram passados de geração em geração. E me pergunto o quanto se perdeu. Mas enquanto houver alguém que ainda lembre e que ainda invoque, isso se fará presente no mundo. Que a gente possa, a cada passo, estar mais perto da verdade. Que nossas palavras semeiem o que a gente acredita. Que a gente possa construir o mundo que a gente quer, já que palavras criam mundos. E novos discursos surgem o tempo todo. Isso não quer dizer que os antigos deixam de existir. E como que eu escolho o discurso que me cabe? Eu tenho um caminho que é pelas consequências. O que esse discurso faz nascer no mundo? O que vocês querem que faça, seja que venha para o mundo, que nasça no mundo? Eu escolho um caminho de amor, eu escolho um caminho de altruísmo, eu escolho um caminho onde a mentira não seja uma versão da verdade, mas que ela aproxime a gente da nossa essência. Eu agradeço a todos que participaram e que se envolveram nesse processo. E convido a todos agora a fazer o Pai Nosso em silêncio. Uma boa noite. Difícil expressar a gratidão por mais uma noite tão profunda, tão maravilhosa. Pudemos notar como o ramo Pés Vermelhos de Ribeirão Preto, depois de trabalhar e vivenciar as noites santas durante tantos anos, já tem muita familiaridade com o tema, trazendo os conteúdos de forma bem madura. E foi lindo ver como outros ramos, sem tanta experiência, se mesclaram a este tecido, enriquecendo a trama, cada um com sua maneira especial de ser. O resultado foi simplesmente maravilhoso. Quero então começar com os agradecimentos. Em primeiro lugar, ao ramo Pés Vermelhos, representado em nossas reuniões principalmente por Marina, que deu o impulso para essa realização. Agradeço também aos ramos Rudolf Steiner do Rio de Janeiro, Cristóforos de Campinas, Rafael de Lauro de Freitas, Sofia de Curitiba, pela coragem de se associarem a este projeto
E sem esquecer os ramos que Vaverá de Cuiabá e Micael de Aracaju, pelas belas contribuições no período do Advento. Quero agradecer também aos meus colegas da direção geral que deram apoio e ajudaram a complementar essas noites. E também um agradecimento ao Rogério Santos e ao Sérgio Galo, que sem hesitação aceitaram o desafio de assumir a parte tecnológica durante o recesso das nossas funcionárias. A atuação deles, porém, foi muito além da tecnológica. Eles deram lastro, apoio e segurança aos diversos grupos que se apresentaram. E não posso esquecer o agradecimento a Patrícia Souza e Beatriz Santos, da Sociedade Antroposófica, que participaram ativamente das reuniões preparatórias e, com suas perguntas, nos fizeram despertar para podermos levar esse empreendimento que tínhamos assumido adiante da melhor forma possível. Elas capitanearam a parte tecnológica dos primeiros domingos de Advento e ajudaram Sérgio e Rogério a assumirem a tarefa. Também não posso deixar de agradecer ao coronavírus SARS-2 e à Ariman. Se não fosse a atuação deles, não teríamos sentido a necessidade de realizar eventos virtuais. E acredito eu, conseguimos, em fazê-lo, compensar a atmosfera arimânica fria, gélida, com o calor que emanou de nossos corações em todos esses dias. E assim espero que tenhamos contribuído um pouco na redenção de Ariman. A grande festa, a grande comemoração, no entanto, foi da Sociedade Antroposófica no Brasil. Afinal, ela só existe porque existem ramos. Todos nós, seus membros e amigos, fazem parte dela. Afinal, a Sociedade Antroposófica somos todos nós juntos. E assim agradeço profundamente a presença de todos vocês. O grupo organizador já está sentindo saudades de seus encontros, depois de uma interação tão viva, intensa e profunda. E eu imagino que a semente ora plantada germinará e dará frutos. E convidamos os outros ramos a se juntarem a nós. Mais uma vez, minha profunda gratidão a todos vocês e até uma próxima. Boa noite. Boa noite a todos e muito obrigada por essa tão linda caminhada.